Fala galera, beleza? Jomair aqui. E hoje eu tô aqui, né, depois de muito tempo pra falar, pra basicamente refazer um vídeo que eu fiz lá em 2020, que era qual câmera comprar, certo? Mas dessa vez, qual câmera comprar em 2024, beleza? Então, vamos lá! Bom, antes de mais nada, né, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui, né, deixarem o like, comentem aí o que vocês querem para os próximos vídeos. 2024 promete, né, eu não vou ficar mais prometendo aqui para vocês que eu vou aparecer com certeza toda semana, mas o começo de cada ano é sempre empolgante, eu sempre costumo postar mais vídeos, né, então também queria falar para vocês darem uma olhada aqui nos presets na minha loja, certo? Cores tanto para foto quanto para vídeo, né, para Lightroom e Adobe Camera Raw. E é isso, vamos lá? Bom, desde aquele meu último vídeo, né, de qual câmera comprar lá em 2020, mudou completamente o cenário. Como era o cenário antigamente, né, naquele período. Lá eu ainda estava indicando algumas DSLRs, porque a Canon e a Nikon estavam fazendo uma transição ainda entre DSLRs para mirrorless. E a Sony sempre esteve, né, nesse mundo de mirrorless, pelo menos naquela época ela já estava bem na frente dos concorrentes, certo? Ela, a Panasonic também. Bom, a primeira câmera que eu indicaria para vocês seria a ZV-E10. Por quê? No vídeo de 2020 lá eu indiquei a SL2, mas as coisas foram mudando e hoje em dia a SL3, que é a única que você vai achar, ela vai ter basicamente no mesmo preço da ZV-E10. Aí realmente não tem como comparar uma com a outra. E a ZV-E10 ela tem todos esses recursos, né? Ela foca muito rápido, né? Ela tem foco no olho, tem foco no rosto. O autofoco é muito esperto, muito rápido. Ela já fotografa a 11 fotos por segundo. Em vídeo a gente tem todos os modos lá, 1080 a 24, 30, 60 e 120. A gente tem o 4K a 24 e 30, o 4K a 24 a 100 mega. É uma qualidade absurda. A gente tem todos os modos de foco que tem em outras câmeras, tá? Da própria Sony. São os modos como o PP Off ali, que é sem perfil nenhum. Tem o Cine 2, Cine 4, tem HLG, que é o perfil que eu gosto de utilizar em 90% dos casos. Tem S-Log 2, tem S-Log 3. E eu comparando com câmeras mais caras, eu sinto que ela ainda mantém uma qualidade muito boa, certo? Quando eu filmo com a 7.3 junto com uma ZV-10, fica bem difícil de distinguir qual é qual. É uma câmerinha que dá pra confiar bastante. Fora isso, ela é um custo-benefício porque ela traz todos os recursos lá da 6300, 6400, 500, 600, num corpo mais simples, né? Todo de plástico. Porém, ela tem alguns recursos voltados para YouTubers, né? Embelezamento facial, aquele Product Showcase, aquele que você coloca um objeto na frente, assim, e ele foca mesmo que apareça teu rosto, né? Diferente aqui da 7C que tá me filmando, ó. Eu tenho que esconder meu rosto para ele focar, certo? Já na ZV-10 não, tem um modo específico para isso. E além disso, tem a telinha que vira, né? Que ajuda muito para quem tá se gravando. E também, além do fone de entrada de fone de ouvido, que era uma coisa nas câmeras mais profissionais, tem esse fone de ouvido e tem um microfone bem maior, certo? Que diz a lenda que é melhor do que os anteriores, para você poder, quando você está se filmando, né? Que a ideia era essa câmera ser vendida para influenciadores, né? Influencers, youtubers e tal, criadores de conteúdo em geral, ficar se filmando sem microfone externo, nem nada plugado, apesar dela ter essa entrada, certo? É uma câmera bem legal, ela vai funcionar para criação de conteúdo, mas ela também vai funcionar em eventos, casamentos. A gente já usou muito essa câmera, então posso dizer com propriedade que é uma boa escolha. E uma outra coisa que vem em conjunto de ela ser um custo-benefício, lógico, agora provavelmente vocês vão comprar aí por 5 a 6 mil reais, certo? Mas ainda acho ela muito um custo-benefício interessante, porque você tem as lentes, né? Então é o corpo aliado às lentes que a Sony deixou livre pra galera ir fazendo lentes paralelas. Então a gente tem hoje a Viltrox como uma principal aí fabricante de lentes custo-benefício. Temos outras aí entrando no mercado, temos a Sigma também tem lentes relativamente baratas, né, e muito boas. Então você tem uma gama de lentes, fora algumas da Sony ali, que fazem o teu kit ficar barato, certo? Sempre falando relativamente barato. Ainda teríamos outras opções aqui, mas daí eu não chamaria de custo-benefício, eu diria que são custos, certo? Hoje em dia eu não compraria, por exemplo, uma SL3, porque provavelmente você vai pagar próximo do valor da ZV-10, certo? Por isso que eu considero essa o melhor custo-benefício disparado. E seguindo aqui eu tenho a Sony A7 III, que é a minha câmera que eu estou usando há basicamente 4 anos, tá? Aqui ela tá cinza, né? Porque eu coloquei uma skin nela, tá? Uma vibe meio Fuji, mas é uma A7 III, tá?
que eu venho usando há muitos e muitos anos e ela nunca me deixou na mão. Essa é basicamente a primeira câmera que fez muita gente migrar das DSLRs para ela, porque ela foi a primeira que tinha um sistema de foco, né, para foto e para vídeo mais eficiente. Muita gente que vinha dos eventos aí ficava meio receoso em pegar mirrorless, né, de outras gerações por causa do autofoco, migraram justamente para a 7.3 por causa do autofoco ter melhorado tanto, certo? Às vezes até melhor do que aquelas câmeras eram, até focando no escuro e tudo mais. E além dessa parte de autofoco, ela tem duas entradas de cartão, podendo você fotografar em RAW nos dois cartões ao mesmo tempo, filmar em 4K a 100 megas por segundo nos dois cartões ao mesmo tempo, 1080p 120 a 100 mega nos dois cartões ao mesmo tempo. Ela tem uma bateria robusta, que no meu uso para fotografia de evento, mais ou menos 12 horas, vai uma bateria, um pouquinho mais, talvez, uma bateria e 15% de uma segunda bateria, em média, né? Para vídeo eu uso mais ou menos duas baterias e talvez, se o evento for muito grande, um pouquinho de uma terceira bateria, mas duas baterias vai tranquilamente. Essa câmera ela tem uma pegada extremamente robusta, certo? Você fica bem seguro na mão. Eu não uso strap, eu não uso alça, não uso nada. E eu sempre seguro na mão e nunca derrubei a câmera, certo? Não tive problema nenhum. Ah, mas o dedinho fica fora aqui. É que no meu caso a minha mão é pequena, certo? Então ela encaixa perfeitamente. Se tivesse aqui uma coisinha aqui, ia ser até legal, mas ó, se você for ver na minha mão, ela fica pouquinha coisa fora, então o grip dela é muito bom. Ela também tem como uma grande vantagem vários botões customizáveis, né? C1, C2, C3 e o C4 na lixeira aqui, fora outros botões que você pode customizar, certo? Então se eu quero desligar o foco, por exemplo, eu configuro e aperto aqui, ó, posso fazer uma cena com o foco manual. Aqui eu aperto para gravar, né? Eu modifiquei para cá e assim vai. Ela também tem um joystick que é muito bom para você mexer nos pontos de foco. A telinha dela, infelizmente, não é aquela totalmente articulável, mas é uma telinha que quando eu tô no gimbal eu prefiro essa tela. Eu gosto de olhar para trás, certo? Atrás da câmera e não do lado, que é o que acontece quando você abre, né, esse tipo de câmera que tem a tela articulável, como é o caso da 7C que tá me filmando aqui. De qualidade de imagem, ela também é sensacional, muito boa, foca perfeitamente, crava com qualquer lente, muito nítida, um ISO, uma qualidade relativamente boa, né? Não é a melhor câmera do mercado, mas ainda é muito boa, muito superior à ZV-10, né? Nesse quesito, então é uma câmera que você vai se sentir seguro fotografando em qualquer situação de luz. E uma outra coisa é que o 1080-120, ele também tem a mesma qualidade, certo? Que o 1080-60, por exemplo, mas sem nenhum crop. O que acontece, por exemplo, na ZV e outras câmeras, dá um crop, às vezes até um crop bem violento, quando você coloca na opção 120 quadros. Então essa câmera não tem crop nenhum. E além disso, as câmeras da Sony, né, isso vale para ZV e para a 7 III, elas têm 1080p 120, ao contrário de algumas outras marcas que elas vão ter o 1080p 120 só em câmera lenta e sem áudio. Essa daqui eu filmo ela o tempo inteiro em 120, eu gravo em 120, jogo no computador e ele vai estar rodando normal, como se fosse gravado em 24 ou 60, quando ele mantém o áudio e roda, né, normalmente na timeline, e eu escolho quando eu quero fazer essa redução de velocidade, certo? Então, ter essa liberdade de trabalhar em 120 quadros é muito bom. Muita gente vai questionar, falar que não, o 120 é só para uma questão específica lá, por isso que não tem problema usar em outras câmeras que ele seja direto em slow motion. Beleza, mas a forma como eu trabalho, por exemplo, um fashion film, é 1080-120 o tempo inteiro. Então, pra mim, faz muito sentido isso. E é basicamente isso. Qualidade insana, que é uma câmera de 2018. Eu comprei ela no meio de 2019, a minha, né? Mas ela foi lançada em 2018. É uma câmera que eu recomendo demais. E pra mim, é o melhor custo-benefício do mercado, porque você não vai ter nenhuma outra nessa faixa de preço que vai entregar tudo isso. A gente tem ali a R6, que entrega basicamente tudo isso, mas é mais cara, tá? Ela entrega até um pouco mais, mas é mais cara. Se você queria saber sobre quais são os melhores custo-benefícios do mercado, é ZV-10 e a 7 III, beleza? Se era só isso que você queria saber, você pode parar por aqui, mas eu vou falar alguma coisa também das outras câmeras, fazer algumas menções honrosas aqui. A 7C é uma câmera que ela é basicamente tudo que a 7 III é, porém ela tem uma telinha que vira, certo? Que é a tela totalmente articulável, ela tem menos botões customizáveis, o grip dela é menor, ela não tem aqui o viewfinder, é um viewfinder menorzinho, com qualidade bem pior. Inclusive, uma coisa que eu não falei aqui, o viewfinder da 7 III é relativamente bom, tá?
A tela em si não é muito boa, mas isso é um padrão da Sony, né? Eles nem nas super caras é tão bom assim a tela. Então, o viewfinder também é um diferencial para você ter essa câmera. E a 7C, ela, em questão de qualidade de imagem, é basicamente a mesma coisa, com a diferença de ter um corpo mais simples, mas ainda é um corpo resistente, tá? É um corpo com menos botões customizáveis. A bateria é a mesma, mas ela tem apenas um cartão de memória, tá? A 7C, no caso que eu tô falando. Um outro diferencial que ela tem, que eu acho bem interessante, é que ela tem o autofoco, pelo menos é o que a Sony disse, que é o mesmo autofoco da 7S3, tá? Que é bem superior da 7 III. Tá? Isso realmente ele é bem melhor. Até para você utilizar o S-Log2, S-Log3, né, que é um perfil mais lavado de cor, ela vai ler melhor na A7C do que na 7 III. Na 7 III eu acabo sofrendo um pouco, né? Ele é bem mais lento para fazer transição de foco e tal. E na 7C não, ele é bem mais esperto. Então, a grande vantagem dessa câmera seria o autofoco. E ela também tem o diferencial de ter aquele giroscópio no sensor, a qual permite você filmar depois que você passar para o computador o arquivo, você abre ele no Catalyst Browse e ele vai estabilizar com uma qualidade muito boa. Não vai dar aquele aspecto de gelatina, que é o que acontece quando você estabiliza no Warp Stabilizer do Premiere, certo? Ele vai estabilizar com uma qualidade bem interessante. Mas, né, é um processo que você tem que pegar o arquivo, jogar no programa, exportar de novo e daí pegar o arquivo e utilizar. A ZV-10 também tem isso como diferencial, esqueci de falar, mas tem isso também. Mas o grande diferencial da 7C é o autofoco ser bem melhor, tá? E a telinha que vira. A gente teve o lançamento da FX30 também, né? Que é uma câmera dita de cinema, né? Da linha FX. É basicamente a mesma coisa da FX3, que é a irmã maior full frame, mas com um sensor crop, certo? Então tem basicamente tudo que tem nessa outra câmera, né? Inclusive, por fora, elas são idênticas. É uma câmera crop, mas ela filma em 4K 60, 4K 120, tudo em 10 bits, 422, em bitrates altíssimos. Então, se você precisa filmar algo com muita qualidade, você consegue filmar nessas câmeras. Eu recomendo essa câmera para quem quer focar muito em videoclipes, publicidade e cinema. Ou alguém que é um entusiasta muito aficionado em tratamento de cor e tal. Para eventos, eu já recomendo você ficar com câmeras mais híbridas, tá? Que é o caso da 7 III, da 7C ou a ZV-10 e tal. E a gente teve também o lançamento da 6700, que é basicamente tudo que tem na FX3, mas numa versão híbrida, né? Que tem foco em fotografia e vídeo ao mesmo tempo. Então ela vai ter os mesmos modos de vídeo da FX30, porém ela não tem todo esse corpo robusto, né? Que eu não falei ali, mas ela tem um cooler interno FX30 para resfriar totalmente o corpo, né? E você não passar apuro em dias quentes, como é o caso de várias câmeras que superaquecem nessas condições, né? Bom, a gente tem aqui algumas opções da Canon, certo? Canon RP, que é a mirrorless deles, primeira mirrorless que eles lançaram junto com a R, tá? É uma câmera de custo-benefício, ela é bem barata, é a câmera full frame mais barata do mercado. E a Canon tem algumas opções de lentes relativamente baratas, né? Mas você não vai poder comprar lentes de marcas paralelas, porque a Canon ela não permite, né, que outras empresas façam, pelo menos é isso que eu tinha visto. Então a gente tem a RP, certo? Que pela última vez que eu vi, estava entre 6 e 7 mil reais, é um preço bem interessante. Logicamente, ela é mais focada em foto, mas em vídeo ela vai deixar bastante a desejar, porque o 4K dela é extremamente gelatinoso, digamos assim, né? Tem muito rolling shutter. Também tem problemas de autofoco, né? Ela usa um outro tipo de autofoco, não o dual pixel, né? Que é um autofoco muito bom, que só vai ter em 1080p. Então ela também tem uma bateria pequena, um corpo menos resistente e tal. Então é um custo-benefício. Se você quer uma câmera com qualidade de imagem, qualidade de uma full frame, né? Mais ou menos o sensor da 6D Mark II numa mirrorless é essa câmera, certo? Quer entrar, eu quero usar Canon, vai nessa câmera que vai dar boa. Uma segunda opção de custo-benefício seria a R8, tá? É uma câmera bem interessante já, né? Essa daí já é bem fora da curva, porque ela tem mesmo sensor, mesmos modos de foco da R6 Mark II, que é uma baita câmera, né? Então ela filma em 6K, tem 4K 60 sem crop, tem 4K 24, 1080, 120 e tudo mais. Para foto também, né? Ela é igualzinha à R6 Mark II, porém ela não tem estabilização no corpo. O corpo dela é mais frágil como o da RP, tem bateria igual da RP, aquela pequena, e ela não tem duas entradas de cartão, certo? Só tem uma entrada de cartão. Então ela é um custo-benefício, mas diferente da RP, que ela é bem capada,
Essa já não, ela tem muitos recursos, né? Então se você já tem uma R6 Mark II, ter uma R8 é perfeito, porque é o mesmo sensor, mesma qualidade de imagem. Então, a única coisa que você vai perder realmente ali, né, no dia a dia, vai ser o estabilizador de imagem, tá? Mas também não é um grande problema. E aí também temos a R6 e a R6 Mark II, que são boas câmeras, mas eu não digo que é custo-benefício, né? Porque, como eu falei, praticamente tudo que tem na R6, né, tirando o 4K e os modos 10 bit, né, que é uma boa vantagem, tudo que tem nessa câmera vai ter lá na 7 III, por exemplo. E uma outra câmera, né, que já entra nessa família de câmeras que filmam em 10 bit, tem 4K 60, seria a R5 II. Eu fiz um preview completo dessa câmera falando que era o melhor custo-benefício do mercado. Ainda acredito que é o melhor custo-benefício focado em câmeras um pouco mais caras, né? Tipo, que já tenham esse 4K 60 com 10 bits e tudo mais, certo? Já filma em 6K e tal. Então, se você quer ter um pouco mais de recursos, né? E não pode ficar sem o 4K 60 do 10 bit, seria essa câmera como custo-benefício. Mas se você pode deixar de lado o 10 bit, seria a 7 III, tá? A gente tem mais algumas coisas que eu poderia falar sobre Fuji, sobre Nikon, que tem câmeras absolutamente incríveis, né? A R6 e a R6 II são câmeras bem legais. E no caso da Fuji, já tive também algumas experiências. A Fuji tem uma filosofia um pouco diferente. São câmeras todas crop, né? No caso da Nikon, essas câmeras são full frame, né? As R6, R6 II. E no caso da Fuji, todas são crop. Tem a XT2, XT3, XT4, XH1, XH2S, certo? Várias câmeras aí que são muito boas, mas como eu estou acostumado a fotografar com full frame, e se eu vou pegar uma crop, eu prefiro pegar uma crop mais de entrada, ou se eu fosse pegar uma crop, eu pegaria a 6700, né? Mas a Fuji é uma boa opção e também tem toda essa possibilidade de você usar lentes paralelas. A gente tem também a ZV-E1 e a 7.4. A ZV-E1 é um caso de você ter um corpo minúsculo ali, né? Próximo do que é o corpo da A7C, com todos os recursos, mesmo sensor, mesmos modos de vídeo da A7S III, ou da FX3, né? Que é a full frame de cinema que a Sony tem, certo? Então, ela oferece basicamente tudo ali, todos os modos de vídeo, mas ela tem um corpinho que vai sofrer. Muita gente tá optando por comprar um cooler que você coloca atrás da câmera, certo? Vou até colocar aqui uma imagem. E falam que tá resolvendo você filmar em 4K 60, porque essa câmera tem 4K 60 sem crop, 4K 120 sem crop, o 1080 dessa câmera, um 1080 já com downscale de 4K, né? Filma em 4K e faz downscale para 1080p. Então, uma câmera que entrega um arquivo absurdo, tá? Mas ela tem a questão desse corpo ser mais frágil e tal, então eles cortam em algum lugar, certo? Então ainda ficaria em dúvida se eu pegaria essa câmera, a não ser que eu tivesse já feito um upgrade para uma outra câmera, que é a 7.4, que eu pretendo fazer o upgrade em breve. A 7.4 eu pretendo pegar porque ela tem todos os modos, ela tem 4K 24, 30, 60, certo? Não tem 4K 120, mas o 4K 60 dela é crop, certo? Então é uma câmera full frame, mas que tem o 4K cropado, mas ela tem todos esses modos em 10 bit, tem o 1080 120 também em 10 bit, então é uma câmera que é robusta, é mais robusta que a 7 III, certo? Tem um viewfinder legal, a tela já é mais interessante, né? Já tem esse menu novo da Sony, que também tem na ZV-E1, certo? É um menu bem mais fácil, descomplicado para usar. Essa, por enquanto, é a minha opção de câmera. Queria poder esperar para ver se a Sony vai lançar uma nova câmera esse ano, né? Talvez uma 7 V, porque a Sony, ela tem o costume de lançar pelo menos essa linha A7 de 3 em 3 anos, certo? Ela lançou a 7, a primeira, em 2014, e em 2015 já lançou a 2, mas a partir da 2 eles demoraram 3 anos, né? De 2015 até 2018 lançaram a 3, a 7 III, 2018 até 2021 lançaram a 7.4, e agora tá completando 3 anos, então é provável que a Sony ou ela mude a linha, mude a nomenclatura, né? E traga outros tipos de câmera. Eu espero que eles lancem finalmente uma câmera full frame, híbrida, né? Como é a 7.4, com 4K 60, mas dessa vez sem crop, certo? A gente também tem a 7C II como opção, mas por enquanto o meu interesse é a 7.4, certo? Ela vai para casa de uns 14 mil a 7.4, 14.500 ou até uns 15.
dependendo de com quem você compra, né, quem traz de fora para você. É interessante ver, né, a evolução da tecnologia e acredito que agora vai ser mais difícil a gente ver um gap, né, depois de a 7S3, o que vai vir a seguir, né, que nem a 7.4, o único defeito que eu vejo nela ter o 4K 60 cropado, tá, mas na época que ela saiu fazia sentido, e agora, recente, né, lançou a 7C2, que ela é basicamente a mesma coisa da 7.4 internamente, né, nos recursos, e ela ainda saiu com 4K 60 cropado, então eu acho que aí já estava bem defasado, porque tinha já R6 e R6 Mark II já sem crop e tal, então vamos ver o que daqui pra frente vão lançar para que realmente faça sentido a gente querer fazer um upgrade, a não ser que seja só o medo daquela câmera estragar na nossa mão. É mais ou menos isso, espero que vocês tenham gostado, já deixa o seu like aí, comenta, tá, para os próximos vídeos. Agora eu quero sim trazer mais coisas, né? Não vou prometer nada, mas quem viver verá, beleza? Dá uma olhadinha lá no meu site, certo? Nas minhas cores. E é isso, beleza? Então, falou!